Foi assim que a noite desandou. Diante de mais de 200 pessoas, em trajes de gala, uma cozinheira uniformizada foi arrastada para o palco, sem qualquer aviso, para virar a piada da rodada. Ninguém naquela plateia imaginava o vendaval que viria quando ela, enfim, se pronunciasse, nem de longe o empresário que articulou a humilhação pública. "Sobe aqui, Alice, agora!" As risadas finas se espalharam rapidamente pelo grande salão. Alice Guimarães hesitou, buscando um atalho ou uma brecha para escapar dos rostos ricos e bem vestidos. "Algum problema, Gustavo?" perguntou um dos convidados com a voz carregada de uma satisfação maliciosa. Ela caminhou até o tablado, sentindo os passos como chumbo. O executivo Gustavo Medeiros sorria abertamente, segurando o microfone, pronto para dar início ao seu espetáculo cruel. "Nosso banquete foi irretocável", ele anunciou com um entusiasmo falso. "Mas será que a nossa chefe consegue ser tão envolvente no palco quanto é nos fogões?" Um silêncio constrangedor pairou no ar. Um cochicho maldoso rompeu a tensão. "Anda, Alice, faz alguma coisa. Mostra esse seu dom escondido." Um garçom apertou a bandeja de pratas. Uma senhora abafou o riso com um gole de champanhe caro. "Que tal uma capoeira?" sugeriu uma voz na plateia. Alice parou bem na frente de Gustavo. Ele estendeu o microfone na direção dela. Uma salva de palmas para a atração surpresa da nossa noite. Aplausos irônicos vieram em ondas, alguns forçados, a maioria apenas para agradar a mesa principal. O sorriso dela era um traço fraco, um escudo inútil contra a vergonha. O suor gelado escorria pela testa, mas ela se manteve firme. "Por favor, Alice, não desperdice nosso tempo", pressionou Gustavo impaciente. Os olhos de Alice, por uma fração de segundo, buscaram o piano no canto do palco. Uma nota aguda e cristalina ressoou em sua mente, transportando-a para outro tempo. Gustavo diminuiu a distância, falando baixo, só para ela ouvir. "Você não vai me decepcionar, vai?" O sorriso forçado se desfez. Alice apertou o microfone, sentindo o peso da atenção, o desprezo pingando de cada olhar. Gustavo elevou a voz para a plateia. "E então, Alice, um show exclusivo para nós? Ou prefere retornar à cozinha de cabeça baixa?" Ela inspirou fundo, com o peito dolorido. As luzes pareciam mais agressivas, cada riso mais cortante. "Você pode cantar, Alice." O salão inteiro congelou. Um dos copeiros deixou cair um copo de gelo. O pianista no canto levantou as sobrancelhas atento. Gustavo, irritado com a demora, apontou para a saída. "Diga logo, Alice, se não se manifestar agora, talvez nem precise aparecer na cozinha amanhã." Ela estremeceu. Como encontrar forças para responder quando a maré conspira para te afundar diante de todos? Os dedos de Alice se fecharam no microfone. Do outro lado, o pianista dedilhava um som suave, quase imperceptível, testando o instrumento. A ponta aguda de uma nota musical a atingiu, dolorosa como uma memória. Um aroma de madeira envernizada, sufocado pelo perfume caro das taças ao redor, evocou outra cena. Uma sala de paredes claras, estantes cheias de partituras, filas de cadeiras vazias. Uma voz do passado ecoou, doce e cheia de orgulho. "Alice, a sua voz é daquelas que faz até o silêncio prender a respiração." Aos 15 anos, Alice cruzava os corredores do Instituto de Artes Clássicas, entoando trechos de ópera em voz baixa. Os colegas, alguns bem mais velhos, paravam para escutá-la escondidos. Certa tarde, o maestro Elísio Duarte, magro, com os cabelos já brancos, chamou-a para a frente da turma. "Atenção, todos, silêncio. Escutem, Alice." Ela cantou. O maestro sorriu de leve. Voz assim nasce uma vez a cada geração. No fundo da sala, Dona Lúcia, mãe de Alice, aplaudia com os olhos cheios de lágrimas. Veio o outono e com ele o revés. O pai de Alice adoeceu subitamente. Hospital, dívidas, a vida se esvaindo. O instituto ficando a cada dia mais inalcançável. Uma noite, sozinha no quarto, ouviu as vozes abafadas dos pais discutindo a falta de dinheiro.
Dona Lúcia entrou, sentou-se na cama, abraçou a filha com força. Quando essa maré passar, você retoma a música. Mas a maré não cedeu rapidamente. Na semana seguinte, Alice entregou o crachá do conservatório. O maestro Elísio olhou para sua aluna mais talentosa e, sem conseguir insistir, apenas tirou um pequeno caderno do bolso. Se um dia o mundo merecer te ouvir, Alice, não negue seu dom. Os anos correram depressa. Alice emudeceu, aceitou o emprego de cozinheira em um restaurante modesto. Depois, na empresa que agora a transformava em alvo cruel. O uniforme branco engoliu sem pena qualquer vestígio daquela jovem promissora. Ela se afogava entre panelas, pedidos apressados, clientes que não haviam. Guardava para si uma dúvida amarga. Será que aquela voz realmente existiu um dia? O riso cínico de Gustavo arrebentou a linha da memória. Vamos, Alice. Está esperando uma ovação? As luzes a cegavam. Cada gole de vinho servido soava como escárnio. Entre os convidados, a jovem Laura, uma nova funcionária, se encolhia, claramente constrangida. O piano estava logo ali, tão perto quanto inatingível. Alice engoliu em seco, sentindo o frio da humilhação subir pelas mãos. O pesadelo do passado voltou estilhaçado, atropelado pela vergonha que rasgava o presente. Um garçom deixou escapar uma taça. Gustavo sorriu, satisfeito com o jogo perverso que tramara. Alice dirigiu um olhar vazio para o microfone. Ali, o som de uma vida inteira pedia socorro e exigia uma resposta. Ela fechou os olhos por um segundo, sentindo o coração disparar antes de encarar a tempestade à sua frente. Dali em diante, a história jamais seria a mesma. A área de serviço, logo abaixo do salão, onde o evento resplandecia, fervia de trabalho e ansiedade. Dias antes de o palco se armar como cilada, Alice já sentia seu nome na ponta da língua de gerentes e colegas. Sem saber, seu instinto de se esconder só alimentava o sadismo dos superiores. Evitar a vergonha era o seu único desejo. Mas cada tentativa parecia atiçar ainda mais a crueldade do sorriso de Gustavo Medeiros. O relógio marcava 7 da manhã quando Alice, com os olhos inchados, reuniu a pouca coragem que lhe restava. Entrou na sala fria do supervisor, um homem notoriamente ocupado e indiferente à aflição dos subordinados. Doutor, preciso pedir a conta. Não tenho mais condições de trabalhar no evento de amanhã, disse ela, quase num sussurro. Ele a dispensou com um aceno, sem sequer olhá-la nos olhos. Impossível, Alice. Todas as reservas, o menu inteiro dependem da sua performance. Ela balbuciou, uma tentativa de defesa. Mas temos outra cozinheira. Ele riu, sem humor. Sua excelência na cozinha é insubstituível. Alice saiu, mãos trêmulas, engolindo a vontade de sumir por semanas. Na cozinha, os ajudantes cochichavam, repetindo piadas que vinham de cima. Ela tentou ignorar, mergulhando nos preparos automáticos, mas a tensão nunca abandonava seus ombros. Ao fim da tarde, empilhou as panelas, lavou a louça mais lentamente do que o normal, como se os minutos lentos pudessem construir uma muralha contra o que estava por vir. No vestiário, sentou-se perto dos armários de metal. Observou o próprio reflexo no vidro embaçado. Prendeu os cabelos. O avental branco já não parecia vestimenta, mas uma rendição. Eu aceitei ser um fantasma. Na manhã do evento, Alice despertou antes do amanhecer, preparando tortas, saladas e molhos refinados. Cada prato era um esforço solitário, uma tentativa de ser útil sem ser notada. Entre os vapores, ela quase acreditou que seria apenas mais uma noite longa e exaustiva, até que Gustavo apareceu na porta da cozinha. Tudo impecável hoje. Espero que sim. Quando ela apenas assentiu, ele continuou. Quero você no salão logo mais. Gente de alto nível precisa saber quem faz a diferença. Alice sentiu um pânico novo. Mas não há necessidade de mostrar ninguém. Os melhores devem se apresentar. Ele a cortou. A audiência gosta de ver quem está por trás do sucesso. Confie em mim.
No grande salão, Gustavo tinha fama de sádico. Já havia humilhado outros empregados por pura diversão. Certa vez, obrigou um garçom a recitar poesia diante de todos. O jovem gaguejou, deixou cair uma taça e virou chacota interna. Em outra ocasião, pediu à chefe da limpeza que demonstrasse nobreza interior, contando segredos íntimos aos executivos. A doutora Sofia Bittencourt, a CEO, tentava ignorar os atos de crueldade, mas parte dos convidados se divertia com a caça ao elo mais fraco. Alice soube, pelos sussurros nos corredores, que ela seria a próxima vítima. As piadas eram diretas e maldosas. Será que a cozinheira sabe algo mais, além de salgar a comida? Estou ansiosa para o show dessa artista. E mais, aposto que o Gustavo vai armar alguma. Na tarde do evento, Alice recebeu um convite exclusivo. Um envelope deixado na bancada. Dentro, apenas uma sentença. Prepare-se para ser o centro das atenções, Alice. O pânico se materializou. Ela abriu a porta dos fundos, pensando em fugir, mas voltou, sem entender o motivo. O confronto era inevitável. No instante anterior à chamada, Alice respirava pesadamente atrás de uma cortina espessa que separava a cozinha do salão. O som dos talheres, das risadas forçadas, das conversas vazias, soava como tortura. Ela pensou, fugir ou encarar? Mas a responsabilidade pelo cardápio, o medo de ser demitida, o pai doente, o peso de tudo isso paralisou seu corpo. Quando foi chamada ao palco, Alice desejou gritar um não com toda a força. Mas apenas andou, como se as pernas pertencessem a outra pessoa. Em casa, na noite anterior, Alice tentou encontrar uma resposta para o desespero. Sentada na beira da cama, agarrou o cobertor, sentindo falta do aroma de lavanda que a mãe usava. Pensou em ligar para a mãe, buscar conselho, mas a voz maternal não estava mais lá. Será que eu mereço isso? Sussurrou no escuro. O pai tossiu no quarto ao lado. De repente, Alice se lembrou das palavras do maestro Elísio Duarte. A voz é sua defesa e sua arma. Jamais permita que o mundo roube o silêncio que há em você. Ela sentiu vontade de gritar, de quebrar tudo, mas apenas chorou em silêncio, um lamento abafado na palma da mão. O medo do ridículo era maior do que o medo de perder o emprego. Talvez eu nunca tenha sido boa o suficiente. A dúvida repassava cada erro, cada renúncia. E se saísse correndo e nunca mais olhasse para trás? E se a plateia a transformasse em um meme, como fizera com tantos outros? A imagem da mãe voltou. Nunca deixe ninguém apagar a sua luz. Alice enxugou as lágrimas, vestiu o uniforme e prometeu a si mesma: só mais esta noite, apenas sobreviva. Não iria confrontar, não daria o troco. Seria invisível por decisão própria. Entrou no evento com passos curtos, esperando encontrar apenas indiferença, jamais imaginando que aquela noite mudaria o rumo de tudo. Mas o evento, implacável, começou pior do que ela temia. A cada pequena armadilha, a demissão recusada, o convite traiçoeiro, a humilhação pública iminente, Alice estava mais distante de seu desejo de sumir. Mas tudo isso era apenas o início de uma travessia dolorosa, profunda como um corte. Cada minuto parecia afundá-la mais. Tentativas de recuar eram anuladas, tentativas de defesa se tornavam munição contra ela. Naquele palco, sob a luz opressora dos refletores, Alice finalmente compreendeu. Não havia escapatória fácil. A vergonha planejada por Gustavo era apenas a fachada para um sistema inteiro que fazia todos se sentirem inferiores. A diferença era que, naquela noite, o alvo era ela. O desejo de fuga se transformou, por fim, no desejo de lutar. Mas o preço, ela logo descobriria, seria muito maior do que esperava. Suba imediatamente, Alice. A ordem de Gustavo não admitia recusa. O salão, antes ruidoso, silenciou em antecipação. Alice, com as mãos frias, obedeceu.
Não havia ninguém para defendê-la. Os garçons se encolheram nas paredes. Os convidados fitavam a cena como se assistissem a um espetáculo esperado, quase comemorado. Nossa chefe suprema, anunciou Gustavo projetando a voz para todas as mesas. Alguém já viu um talento tão polivalente? Uma explosão de risos, contida, mas dolorosa. Alice parou ao lado dele, cada palavra do executivo pesando, gota após gota, sobre sua dignidade. Quem sabe você guarda um dom inexplorado, hein? Ele ironizou, inclinando-se como um apresentador de programa de auditório. Mostre algo para nós. Alice esboçou um sorriso rápido, forçado, sem sinceridade. Era o gesto automático de quem sabe o que está por vir. Uma mulher, Tatiana, supervisora do administrativo, ergueu a taça e gritou: "É isso aí! Canta ou dança, Alice!" As mesas começaram a se agitar. Faz algo engraçado. Mostra o seu valor, vai. Prova que, além de temperar, sabe entreter. Alice, ainda em silêncio, olhou ao redor. O pianista, ali perto, observava a cena em mudez, as mãos hesitantes sobre as teclas. "Está esperando o quê?" insistiu Gustavo. "Quer que eu decida por você?" Ela respirou fundo. "Eu prefiro me concentrar no meu trabalho, de verdade." A resposta ecoou tímida. "Não, não, não. Aqui todos valorizam o espírito de equipe. Mostra pra gente." Gustavo se virou para a plateia, teatralizando. "E vocês querem ver a Alice exibindo seu talento?" "Queremos." O grito em coro, misturado a risos, forçou a participação até dos mais constrangidos. O ambiente foi tomado por uma cumplicidade tóxica. Cada gargalhada, cada olhar enviesado, cada celular erguido disfarçadamente para filmar, tudo pesava sobre ela. Gustavo se afastou um passo, deixando a plateia decidir. Quem acha que ela deve cantar, levanta a mão. Braços no ar, celulares prontos. Quem prefere que ela dance? Menos mãos, mais deboche. Por favor, Alice. Escolha. Era uma farsa. Não havia escolha. Ela tentou resistir. Mas as vozes a abafaram. Vai, Alice. Solta esse gogó desafinado, gritou um dos gerentes. Outro já rindo muito. Ganha um extra se dançar um forró. O supervisor da limpeza, que antes havia sido alvo das piadas de Gustavo, baixou os olhos para o chão, incapaz de ajudar. Gustavo percebeu e usou a plateia contra ela. Pessoal, quem nunca sentiu um pouco de timidez, não é? Vocês acham que ela não suporta a pressão, é isso? Era um roteiro antigo. Expor para depois destruir. Alice, suando frio, olhou na direção das portas, mas sentiu-se encurralada. Todo o evento era um campo minado. Tatiana, sem compaixão, gargalhou alto. Sem drama, Alice. Quem cozinha para tantos executivos dá conta de qualquer prato e de qualquer espetáculo. Mais palmas. O clima agora era de aposta. Gustavo, vitorioso, se aproximou com um falso gesto de apoio. Viu como todos gostam de você? Não seja ingrata. Alice engoliu em seco, piscando para conter o choro. Um dos garçons, que conhecia sua rotina discreta, tentava se esconder atrás de uma cortina, incapaz de intervir. Até a CEO, doutora Sofia Bittencourt, compartilhava do constrangimento, mas nada fez. Apenas desviou o olhar para o próprio celular, sua postura de comando agora minimizada diante do riso dos colegas. Gustavo, sentindo-se no controle, decidiu ir além. Tive uma ideia. Que tal cada um sugerir um talento para Alice mostrar? Imediatamente, 4 executivos se manifestaram. Imita o Gustavo. Faça uma cara de chefe francesa. Sobe na mesa e canta um pagode. Recita um poema de improviso. A onda de humilhação virou uma enxurrada. Não havia trégua, apenas mais desafios, mais sarcasmo. O auditório, cúmplice, cruel, divertido, não era mais plateia, mas parte ativa no ataque. Até alguns funcionários, com medo de desagradar os chefes, entraram na brincadeira. Depois canta comigo, Alice. Capricha no passo. Ali estava o círculo completo da humilhação.
Sua resistência era combustível para a zombaria coletiva. Alice ficou paralisada, o peito apertado. Gustavo concluiu. Então, Alice, o palco é seu. O silêncio que se instalou só realçou sua solidão. Ela, pela primeira vez, olhou diretamente para Gustavo. Talvez eu possa cantar, ela disse quase inaudível. Por um breve instante, o escárnio deu lugar à surpresa. Gustavo reagiu. Ah, é mesmo? Que ótimo! Mas já aviso, se for ruim, você está demitida. Na frente de todos. A plateia prendeu a respiração. Era uma armadilha. E agora ela estava no centro dela. O pianista Elísio tossiu discretamente. Alice se virou para ele. Posso sugerir uma música? O maestro assentiu, surpreso. Nessun dorma, ela sussurrou. O salão gargalhou. Ópera! A escolha só serviu para atiçar ainda mais o deboche. Gustavo não perdeu a oportunidade. Alguém consegue imaginar ela atingindo uma nota alta de verdade? Nem com um milagre, respondeu Tatiana sem hesitar. Alice permaneceu imóvel com o microfone na mão. A humilhação já era insuportável. Gustavo, sentindo-se satisfeito, lançou sua última provocação. A voz baixa e fria só para ela. Você nasceu para isso, sabia? Para ser invisível e obedecer. Apenas ela ouviu, mas sentiu o chão sumir sob os pés. Elísio, sentindo o drama, dedilhou algumas notas para tentar distraí-la. A plateia, entre risos e constrangimento, aguardava o desfecho. Ela segurou o microfone com mais força. O olhar de Laura, a jovem funcionária, ao fundo, alarmado, encontrou o dela, numa solidariedade silenciosa perdida na multidão. Gustavo, triunfante, completou. Aposto quanto que ela desafina no primeiro verso. As gargalhadas vieram em massa. Alice baixou a cabeça, o peso de cada olhar a esmagando. Aproximando o microfone dos lábios, hesitou, mas falou. Eu canto sim! Aí sim! Todos em posição! Gritou Gustavo, batendo palmas de forma teatral, braços erguidos, arrastando os seguidores. Ela fechou os olhos por um instante. O barulho das piadas e apostas tentando criar uma barreira entre ela e o resto do mundo. Nessun dorma! Ela começou a cantar, mas a voz foi rapidamente abafada pelas palmas sarcásticas. Mais alto, Alice, senão ninguém escuta! A CEO novamente não interveio. Funcionários se cotovelaram, numa mistura de ironia e pena. Gustavo provocou. Espera um pouco, Alice. Não seria melhor um funk? Mais risos. Ela, de olhos abertos, exposta, não tinha mais onde se esconder. Um último ataque da plateia. Se cantar igual ao arroz queimado que faz, hein? Uma última frase de Tatiana. Que dó! Alguém filma que isso vai bombar no grupo. Alice não respondeu. Simplesmente parou, o microfone tremendo na mão. Todos observavam, alguns esperando o fracasso, outros torcendo para que ela não passasse uma vergonha ainda maior. Gustavo pressionou. Canta logo, Alice, ou não trabalha mais aqui. O peso caía em ondas. Ela não chorava, mas por dentro as lágrimas pareciam descer, queimando pedra. Naquele instante, mais um riso, mais uma espera, mais um silêncio. Ela estava sozinha, à beira da derrota, microfone na mão, a um passo de desabar. E então, vai cantar ou vai fugir? O eco da pergunta de Gustavo pairou no ar, marcando o clímax. A protagonista sem reação, a plateia dividida entre o riso e o desconforto e ninguém ousando defendê-la. Com seu último resquício de orgulho, ela ergueu o olhar e viu apenas indiferença. O salão ficou estático. Apenas os sons abafados de respiração pesada, alguns murmurando, vai, vai, mas já sem a força de antes, o espetáculo beirando o mal-estar geral. A humilhação máxima já havia sido servida para Gustavo. Ele a queria pequena, insignificante, silenciada na frente de todos. E por fim, com a voz engolida pela atmosfera opressora, Alice desistiu de discutir. Apenas ficou, por um segundo eterno, sozinha diante do público, esmagada pela provocação. No palco, diante de todos, ela estava sem defesa.
apenas com a dúvida se aquilo teria fim ou se a plateia sentiria vergonha do que acabara de aplaudir. No momento em que a última gargalhada ecoou, Alice sentiu seu corpo esvaziar. O microfone escorregou 1 milímetro em seus dedos suados. Ela olhou para a plateia. A maioria dos rostos evitava seu olhar. Outros a encaravam com curiosidade mórbida, esperando que ela desmoronasse ali, pronto para alimentar fofocas futuras. O executivo que a humilhara se afastou do microfone e fez um sinal para que ela começasse logo o show. O chão parecia derreter. Ela cogitou fugir, abrir mão de tudo, deixar aquele lugar para sempre, entregando a vitória ao seu carrasco. Engoliu em seco, sentiu um gosto de ferro na boca. O pânico superou a vergonha. A humilhação havia quebrado todos os limites. O que estava em jogo não era apenas o emprego, mas sua última reserva de dignidade. No fundo do salão, Alice avistou Laura, a nova funcionária, olhando diretamente para ela, olhos arregalados, admirados e assustados. Naquele breve cruzar de olhares, Alice enxergou sua própria versão de anos atrás, uma garota cheia de sonhos, esperando que alguém enfrentasse a brutalidade e abrisse caminho. O tempo parou, congelando o instante em que todo o resto poderia sumir, exceto aquele pedido silencioso por bravura. Alice respirou fundo. O ar entrou pesado, mas reacendeu algo antigo. De repente, sua mão encontrou no bolso do avental um papel dobrado. O cartão amassado do maestro Elísio Duarte, que ela guardava há anos como um amuleto contra a desistência. Sentiu o relevo da assinatura antiga, lida tantas vezes que estava quase apagada. Na dor mais profunda, um vislumbre de orgulho ressurgiu. Ela não havia superado tanto, não havia escolhido o silêncio, para no fim se tornar uma piada. Uma lembrança a atingiu. A mãe, se despedindo antes de um dos recitais, dizendo baixinho: "Se for o último palco, cante como se fosse o primeiro." "Eu vou cantar sim." A voz dela saiu firme, surpreendendo até a si mesma. Gustavo sorriu com desprezo. Fez um gesto para que ela começasse, certo do fiasco iminente. "Mas eu escolho a música." Ele ergueu as sobrancelhas, braços cruzados. "Tanto faz, querida." Alice se virou para o maestro Elísio, que até então apenas assistira ao massacre em silêncio. Ela murmurou para ele: "O senhor conhece Nessun Dorma?" Os olhos dele brilharam numa mistura de espanto e respeito. "Sei de cor," respondeu baixo. "Então, por favor, maestro." Ao ouvir a palavra maestro, a sala notou o pianista de verdade pela primeira vez. Um senhor discreto, velho demais para competir com os executivos no jogo de poder, mas que naquele instante carregava a seriedade de todas as arenas. Elísio puxou o banco. O ruído do banco girando ecoou pelo salão. Um crítico de ópera, Olávio Nunes, presente ao evento e antes desinteressado, virou-se para a cena, atento. A plateia parecia confusa. Alguns riram ainda mais. Outros ficaram curiosos, mas quase todos esperavam mais um desastre. O primeiro acorde saiu do piano, puro, quase hesitante. Alice sentiu o mundo se afunilar, como se nada mais existisse além daquele feixe de luz sobre ela e do peso de sua decisão. Não estava ali só por si. Cada palavra, cada nota era agora um grito por todos os cozinheiros e funcionários invisíveis que preferiam desaparecer a sofrer novamente. Enquanto o piano desenhava a melodia, ela já sabia. O resultado não importava. Apenas o ato de agir, de não se dar por vencida, já ameaçava derrubar mais barreiras do que anos de silêncio. Os dedos tremeram, mas o olhar estava calmo. Ela encontrou a jovem Laura mais uma vez. Em seu rosto, Alice viu esperança e se permitiu absorvê-la, devolvendo em troca um aceno quase imperceptível. Gustavo pigarreou, tentando apressar o momento. "Vamos logo, Alice. O show tem que continuar." Alice, no entanto, já não o ouvia. Via a mãe a encorajá-la, o pai a soltar um sorriso fraco,
o antigo instituto com cheiro de cera e madeira, e cada passo humilhante imposto pelo executivo agora se transformava num degrau para recuperar, nota por nota, a dignidade roubada. Ela inspirou profundamente, aguardou a progressão final dos acordes e se preparou, não mais para obedecer à ordem de um carrasco, mas para cantar como se, diante do mundo, ninguém mais pudesse silenciar quem se recusa a ser apagado. O primeiro acorde de piano que ecoou no salão não era um som qualquer, era uma declaração. Elísio deslizou as mãos pelas teclas, desenhando o início solene de Nessun Dorma, uma área que congela a respiração dos mais distraídos. Não importava se alguém ali reconhecia Puccini. A melodia era tão imponente e desafiadora que impôs um silêncio imediato na multidão, como se todos sentissem que estavam diante de algo extraordinário. Gustavo, rindo baixo para os executivos ao lado, ainda não percebia que a cena começava a fugir ao seu controle. Para ele, o espetáculo era apenas um capricho, um teatro para reforçar seu poder. Ele sequer sabia que escolhera a área mais famosa e, ao mesmo tempo, mais difícil da ópera mundial. Alice sentiu o peso do primeiro compasso perfurar seu peito. Não era só lembrança, era ferida aberta. Em meio ao burburinho maldoso na plateia, algumas vozes cochicharam. Nessun Dorma? Não é para tenor? Ela vai se perder, com certeza. Que exagero! Debochou Tatiana, revirando os olhos para o crítico de ópera, Olávio Nunes. Elísio fitou Alice uma última vez. Sereno. Respire junto com a música, ele sussurrou. O olhar dele era um apoio, não uma muleta. Um caminho aberto para que ela ressurgisse, nem que fosse por um breve momento. O silêncio se aprofundou quando a voz de Alice rasgou o ar. Nessun Dorma, Nessun Dorma. As primeiras notas, ligeiramente inseguras e delicadas, soaram quase frágeis, mas a afinação era inquestionável. Ninguém riu, pelo menos não ainda. Até Gustavo ficou paralisado, esperando o desastre. Alice, a cada sílaba da área, sentia sua coragem crescer, guiada pelo movimento natural do piano e pela memória da mãe sussurrando: cante para ser ouvida, não para agradar. Os versos ganhavam vida em sua boca. Tu puri, o principessa, nela tua freda stanza. A cada frase a sala parecia afundar em espanto. O crítico Olávio, até então desinteressado, endireitou-se na cadeira, arregalando os olhos. Laura, na primeira fila, começou a sorrir em silêncio, notando o que poucos ali conseguiam reconhecer. Não era só uma canção, era uma mulher refazendo a trajetória de volta para si mesma. O timbre dela avançou, limpíssimo, carregado de emoção, alcançando nuances que poucos teriam a ousadia de tentar em público. Os convidados, muitos deles acostumados a ouvir ópera como música de fundo em jantares, agora pareciam petrificados. Elísio, cada vez mais envolvido, conduzia a música também como um ato de resistência. Não mais um colaborador silencioso da festa, mas um aliado na virada. Gustavo, tentando recuperar o controle, fez menção de interromper. Mas o crítico Olávio Nunes se levantou discretamente, chamando a atenção para Alice. Calaf, Turandot, Puccini, murmurou para a CEO, que agora observava cada detalhe. O constrangimento inicial se transformava em respeito. O evento deixou de ser festa para se tornar espetáculo. O momento da primeira virada dramática veio com o trecho All'alba, vincerò, 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 o vincerò, eu vencerei. A explosão final da área é lendário entre tenores, exige potência, alma e coragem. Só quem já se sentiu derrotado e ainda assim cantou, entende o que aquele grito significa. Quando Alice arriscou a nota mais alta, cristalina, firme, sem vacilar, a plateia parou completamente. Uma taça ficou suspensa no ar. Alguém prendeu a respiração, outro deixou o guardanapo cair no colo. O crítico de ópera ficou boquiaberto.
No palco, Gustavo não sorria mais. Viu cada momento de sua armadilha virar palco para algo que ele não podia dominar. As piadas evaporaram. Agora só restava a vulnerabilidade do silêncio coletivo. A canção terminou com a sala em completo êxtase. 3 segundos de pausa até a vida retornar. Então, do fundo, alguém se levantou lentamente. Era Olávio, o crítico. Uma voz dessas, ele falou alto, para que todos ouvissem. 7 anos atrás, no Instituto de Artes Clássicas, eu assisti ao surgimento de uma soprano promissora. O nome dela era Alice Guimarães. Ao ouvir isso, parte da elite da empresa trocou olhares surpresos. Gustavo tentou reagir com sarcasmo. Tudo isso por causa de um solo de cozinha? Mas a insegurança era visível. O jogo havia mudado, e as regras agora eram outras. O maestro Elísio, com os olhos marejados, levantou-se do piano e fez uma reverência a Alice. Alice precisou abandonar o instituto, ajudou o pai, mas nunca deixou de ser artista. A voz dele, firme, atestava a verdade de quem era invisível para quem se julgava no controle de tudo. A CEO, doutora Sofia Bittencourt, que até então permanecera na sombra do constrangimento, tomou a palavra do fundo do salão. Aqui, valorizamos o talento, e não apenas a posição hierárquica. O medo de todos era perder o status ao aprovar a humilhação. Mas agora, o risco era o de silenciar diante de alguém que já não podia mais ser ignorada. Gustavo, sentindo a terra tremer, gaguejou. Bom, não vejo motivo para tanto drama, mas sua voz era mais fraca do que a de qualquer um ali. A plateia, um pouco hesitante no início, começou a aplaudir. Primeiro Laura, depois o crítico, depois até funcionários antes acuados. O aplauso virou uma onda, preenchendo cada espaço onde restara um resquício de vergonha. O mal-estar se transformou em admiração evidente. Gustavo ainda tentou, com um último fio de arrogância, insinuar haver melhor uso para o tempo de todos. Foi quando a CEO, com firmeza, respondeu: temos o dever de reconhecer a grandeza quando ela se manifesta bem diante de nós. O maestro Elísio, já emocionado, declarou em voz alta: Alice, essa foi a melhor Nessun Dorma que já ouvi fora das paredes do instituto. Olávio completou: você precisa cantar no palco principal, não atrás do fogão. Era a virada final daquela noite. O público, alguns ainda atônitos, se rendeu ao talento. O evento, antes um palco de humilhação, tornou-se uma cena de redenção. O silêncio foi substituído por uma ovação inesperada. Ninguém ousava desviar o olhar dela. Nem o filho do executivo, nem o mais jovem dos garçons. Gustavo ficou ao lado, atônito, perdido, exilado da sua própria cerimônia. Por um instante, ele pareceu pequeno demais para aquele palco, incapaz de entender que sua tentativa de diminuir alguém só serviu para revelar uma gigante. Naquele fim de música, quando a respiração voltou ao salão e as palmas não cessavam, Alice olhou para Laura e, num aceno quase imperceptível, entregou a primeira lição à possível nova estrela que também esperava sua chance. Ela soube que, dali em diante, nunca mais teria medo se precisasse subir em qualquer palco. O corte estava sarado, a voz finalmente havia encontrado seu verdadeiro público. A velha promessa se cumpriu, ela venceu. No salão, ainda reverberando dos aplausos surpresos, uma nova tensão se instalou, a do improviso forçado, afinal, havia muito em jogo. Num breve lapso entre a ovação e o que viria, Alice e o maestro Elísio se entreolharam, trocando mensagens silenciosas de determinação e cautela. Ela soube naquele instante que, embora sua voz tivesse calado Gustavo diante da plateia, a batalha real estava apenas começando. Elísio enxugou discretamente a testa, os olhos cheios das emoções sufocadas de tantos anos assistindo talentos sumirem diante dos jogos de poder corporativo. Sentou-se novamente ao piano, sem desviar o olhar de Alice. Esse gesto era muito mais do que colaboração.
Era uma aliança. Alice, ainda com o microfone na mão, sentia o corpo flutuando entre o desejo de sair dali vitoriosa e um receio ainda mais profundo, o de que tudo pudesse ser revertido em um golpe baixo. Gustavo, após o choque inicial da vergonha, se reorganizava. Caminhou ao lado da CEO Sofia, falando baixo, ruminando formas de anular o efeito do que acabara de acontecer. Na mente dele, a humilhação não havia sido superada por talento. Para um orgulho tão ferido, qualquer ameaça ao poder era uma afronta. Não podemos permitir que essa mensagem se espalhe, sussurrou ao ouvido de Sofia. A CEO, ainda impressionada pela força da apresentação, não respondeu imediatamente, mas todos à volta notaram a movimentação tensa. Gustavo falava com diferentes convidados, gesticulava para os seguranças, buscava retomar o comando. Enquanto o salão discutia em murmúrios o que testemunhara, Alice foi abordada de surpresa pelo crítico Olávio, que lhe entregou rapidamente seu cartão. Se você aceitar, quero organizar uma audição especial para uma companhia de ópera. Ela agradeceu, contendo a explosão de emoções. A tensão aumentou quando Gustavo saiu do salão por alguns minutos. Elísio percebeu e alertou Alice. Fique atenta. Homens como ele não aceitam ser derrotados em público. Alice assentiu. Não estava mais disposta a se curvar, mas não era ingênua. Cada vitória trazia consigo uma nova cilada. Do lado de fora, Gustavo fez ligações discretas, tentando reunir informações e apoio para barrar qualquer celebração. Pensava em transformar o feito de Alice em violação de protocolo, questionar sua iniciativa não autorizada. Voltou para o salão com um advogado da empresa e um supervisor do RH. Era a velha dinâmica corporativa, sufocar toda manifestação autêntica. Dentro do salão, os funcionários começaram a se alinhar ao lado de Alice, pelo menos nos olhares, murmurando entre si, trocando gestos de alívio ou orgulho contido após tanto tempo de silêncio. Até alguns convidados, antes distantes, se aproximavam com elogios discretos. Alice compreendia e temia que essa onda de apoio pudesse se reverter rapidamente se algo saísse do controle. Gustavo se preparou para falar ao microfone, mas Olávio, o crítico convidado, se antecipou. Antes de qualquer decisão, é essencial que todos reconheçam o que viram, uma apresentação de nível internacional. Esse movimento surpreendeu Gustavo, minando sua autoridade no próprio ambiente. O maestro Elísio, em voz baixa, sugeriu: Alice, mantenha-se preparada. A próxima investida não virá da plateia, mas das cúpulas. Era a preparação final, não teatral, mas estratégica. Alice ensaiou mentalmente o que diria, independente da tentativa de intimidação. E Elísio planejava chamar testemunhas do Instituto caso colocassem seu passado em dúvida. Neste instante, Sofia, a CEO, pediu silêncio. Antes de qualquer discurso corporativo, quero deixar claro nosso compromisso com o respeito e o talento nesta empresa. O salão ficou tenso. Gustavo sentiu as chances escorrerem, mas moveu suas peças. Pediu ajuda ao RH para levantar possíveis falhas de Alice como funcionária, na tentativa de reverter a situação publicamente. Enquanto isso, Alice e Elísio conversavam rapidamente atrás das cortinas. Se tentarem me silenciar, preciso do seu depoimento, ela murmurou. E você terá, garantiu o maestro, olhando-a nos olhos. Eles listaram pessoas para contatar, antigos professores, possíveis conhecidos influentes entre os convidados e até Laura, a jovem funcionária, que poderia falar do clima opressor criado por Gustavo. Era uma rede de apoio se formando, quase improvisada, contra uma máquina acostumada a esmagar vozes divergentes. A preparação envolvia mais do que depoimentos. Alice pediu um momento para se recompor, indo até um pequeno camarim. Lá ligou para o pai, que ouviu sua voz embargada, mas firme. Não sei o que vão tentar, pai, mas hoje eu não vou recuar.
Em seguida, mandou mensagem para 2 ex-colegas do instituto, pedindo apoio para confirmarem sua história, caso alguém levantasse dúvidas durante o confronto. Enquanto isso, uma testemunha-chave, o maestro Elísio, foi chamado ao palco novamente pela CEO, sob o pretexto de entreter, enquanto definiriam os próximos passos do evento. Mas Gustavo tentava, nos bastidores, atrasar ou mesmo cancelar a fala de Elísio, argumentando que a noite havia saído do cronograma, manipulando até o tempo em nome do controle. Nos bastidores, Alice e seus poucos aliados reuniram provas de sua competência e bom histórico, registros de elogios em avaliações da empresa, mensagens de agradecimento de colegas, um antigo folheto do recital onde ela havia brilhado como soprano solista. Cada pequeno documento, cada voz disposta a confirmar quem ela era e o que havia superado, seria um escudo diante do ataque final. No retorno ao salão, Elísio notou ao fundo um outro aliado improvável. O crítico Olávio, já entusiasmado por descobrir um novo talento, trocou mensagens rápidas com um diretor artístico do Teatro Municipal, multiplicando a importância da plateia, tornando qualquer decisão contra Alice potencialmente desastrosa para a imagem da empresa. Diante do novo cenário, Gustavo, já quase sem saída, tentava um último lance. Cochichou com o advogado, apontou inconsistências irrelevantes no contrato de Alice. Sugeriu que ela poderia ter ferido protocolos internos ao se apresentar sem ordem direta. Era sua velha armadilha, transformar um símbolo de resistência coletiva em ato de insubordinação individual. A noite se transformou numa disputa. Cada movimento calculado como num jogo de xadrez, cada testemunha articulada, cada documento de avaliação recuperado, cada gesto solidário cuidadosamente exibido ou guardado para o momento certo. Alice passou um batom novo no camarim, olhou-se no espelho e entendeu. A armadilha montada para envergonhá-la agora era a plataforma que permitiria sua maior virada. O sinal foi dado para todos retornarem ao salão. O confronto final não podia mais ser adiado. Alice, Elísio e Olávio estavam prontos, cada um ancorado em suas redes e certezas recém-formadas. Gustavo, do outro lado, apoiado apenas pelo medo e pelo velho jogo de poder, preparava sua última cartada. As luzes voltaram ao palco. Alice respirou fundo, pronta para improvisar onde fosse necessário, preparada para a última vez que tentariam tirá-la do centro de tudo. Era agora ou nunca. Gustavo ajeitou a gravata, parou no centro do palco e assumiu o microfone com uma imponência ensaiada, como se nada tivesse saído do roteiro. Nem parecia o homem que, minutos antes, havia tremido diante de uma voz. Em vez de recuar, escolheu o caminho mais arriscado. Negar, distorcer, zombar. Vamos todos aplaudir a nossa grande atração da noite, disse ele, com ironia fria. Eu realmente admiro pessoas que, diante de uma oportunidade, resolvem mostrar seu talento. Um riso de canto de boca percorreu a plateia. Gustavo virou levemente o rosto, buscando apoio nos olhares de seus colegas mais próximos. Aliás, quero ressaltar que minha intenção sempre foi valorizar o esforço de todos, em todos os setores. Tenho por hábito promover a integração e a descontração. Alguns executivos sussurraram, claro, hesitando entre a cumplicidade e o receio. Sejamos honestos, prosseguiu, agora suave, quase paternalista. Em qualquer grande corporação incentivamos talentos. Só não entendo por que esse momento simples foi transformado em um grande feito. Ele esfregou as mãos com teatralidade. Quantas vezes promovemos apresentações inesperadas, festas, dinâmicas de grupo? Nosso DNA é buscar o brilho em cada colaborador. Se algum funcionário se sentiu desconfortável, é lamentável, mas garanto que jamais foi essa minha intenção. A CEO
Sofia manteve a expressão impassível. Gustavo tentou atraí-la para perto. Sofia, imagino que concorde. Uma empresa só prospera com união e leveza. Ela ergueu o queixo numa resposta silenciosa. Gustavo tentou desviar o foco. No fim, o que tivemos hoje foi uma exibição informal, talvez fora de alguns protocolos, e olhou para o advogado e o RH, mas sem causar qualquer dano à imagem de nossa empresa. Puxou o tom para o racional. O que não podemos é transformar um momento de lazer em um tribunal. O salão se dividiu entre alguns poucos aplausos sem convicção e um silêncio cada vez mais tenso. Gustavo sorriu, convencido de que recuperara parte do comando. Só espero que todos possamos seguir adiante, valorizando, é claro, o esforço da nossa Alice, mas principalmente as regras e a harmonia desta casa. Ele ergueu as mãos, preparando-se para deixar o palco, como quem encerra a discussão com autoridade absoluta. Mas a noite, finalmente, não seria encerrada por ele. O crítico de ópera, Olávio Nunes, levantou-se calmamente, impondo uma nova ordem ao acontecimento. Com licença, Gustavo, mas acredito que todos testemunharam algo mais raro do que um simples momento informal. Sua voz pausada logo conquistou a atenção de toda a sala. Olávio encarou primeiro Alice, depois a plateia. Há 7 anos, assistia a jovem promissora do Instituto de Artes Clássicas brilhar como nunca. A voz de Alice Guimarães era reconhecida nos corredores, nos recitais, nos concursos nacionais. Ela era, e ainda é, o tipo de talento que não se apaga. O pianista Elísio, então, tomou a palavra, com discrição e dignidade. Confirmo cada palavra. Fui professor de Alice. Vi sua dedicação, vi sua dor quando a família precisou e ela, resignada, abandonou a música. As palavras vieram como golpes de verdade, costurando peça por peça a história até então invisível. Gustavo tentou manter o tom blasé. Muito bonito, mas aqui só temos boas lembranças. Nosso foco é o presente. Silenciosa. A CEO fez sinal para o RH e o advogado esperarem. Olávio prosseguiu, tirando da bolsa um folheto do Festival de Música, com data e o nome de Alice em destaque. Ela ganhou medalha de ouro, foi elogiada por jurados internacionais. Posso citar nomes, mostrar gravações, contatos de outros professores. O crítico ergueu o cartão de jurado, exibindo para a plateia. Tudo documentado. A confirmação da autoridade de Olávio abalou a segurança dos defensores de Gustavo. Elísio, o maestro, continuou. É importante ressaltar que Alice nunca se ausentou do trabalho. Suas avaliações, arquivadas no RH, atestam profissionalismo e respeito. Eu assinei a última avaliação trimestral. A chefe do RH, consultando rapidamente o celular, assentiu. Os registros confirmam. Não há advertências ou reclamações. Enquanto Gustavo buscava argumentos sobre protocolo interno, Alice, com voz serena, pediu para contar o resto. Deixei a música para ajudar minha família. Recebi tanto apoio de alguns aqui quanto desprezo de outros. Hoje só quero poder trabalhar com dignidade, sem temer ser ridicularizada por fazer bem o que amo. Nesse momento, Laura, a jovem funcionária, arriscou a voz. Ela sempre foi solidária comigo e com os colegas. Eu vi tudo hoje. Não foi integração, foi abuso. Sua coragem inspirou outros funcionários. 2 deles confirmaram que Gustavo fazia do constrangimento uma rotina habitual. Houve outros casos, comentou um, baixando o olhar. A CEO pediu que todos os presentes ouvissem. Agradeço por se manifestarem. Por fim, Olávio propôs. Que tal ouvirmos juntos a gravação oficial da apresentação de hoje? Ele conectou o áudio ao microfone. A área de Alice ecoou pelo salão mais uma vez. Não havia ajustes, não havia edição, apenas a verdade de sua voz. Sofia, a CEO, levantou-se. As provas são inegáveis. Talento existe e precisa de respeito.
Mas é nossa obrigação impedir que a liderança se confunda com autoritarismo disfarçado. Dirigindo-se a Gustavo, ela concluiu: não permitiremos que este episódio seja distorcido para proteger vaidades. A cultura da empresa deve ser ética e não apenas produtiva. Os convidados, agora atentos e inquietos, entenderam. Naquela noite, o poder abertamente contestado não estaria mais ao lado do carrasco. Gustavo, agora sem palco nem plateia, apenas com espectadores críticos de sua própria defesa, sentia o peso das provas e dos depoimentos selarem a virada de toda a história. O silêncio invadiu o salão como se alguém tivesse acionado um botão invisível, ordenando atenção máxima. Após tantos minutos de embate, cada pessoa ali parecia repensar tudo o que acabara de presenciar. Entre os convidados, os executivos inquietos trocavam olhares constrangidos. Alguns bajuladores paravam de rir. Outros finalmente abaixavam as câmeras dos celulares. Um gerente que antes rira alto, agora olhava para Alice com respeito hesitante, ajustando a gravata e tentando parecer neutro. Na primeira fila, Laura, com os olhos brilhando, foi a primeira a aplaudir. Palmas hesitantes, mas sinceras, quebrando o gelo insuportável. O crítico Olávio seguiu, fazendo eco com batidas lentas, como quem dita o ritmo para a mudança. O maestro Elísio ergueu-se ao lado dela e saudou Alice com um gesto de reverência, legitimando a alteração no clima. Outros funcionários, antes acuados ou zombeteiros por medo do sistema, se juntaram ao coro. Os aplausos ganharam corpo como uma onda, preenchendo o espaço antes dominado por risos venenosos. A CEO, Sofia, manteve o olhar firme, mas agora mais aberto. Percebeu, quase relutante, que uma lição estava sendo dada não só à empresa, mas ao próprio meio corporativo. Os membros do RH, até então preocupados com protocolos, deixaram de lado papéis e tablets para simplesmente observar a força coletiva se manifestando. O evento virou um espetáculo de redenção. Alguns convidados VIPs, acostumados com relatórios e performances frias, foram pegos de surpresa pela intensidade emocional. Sentiam-se participantes de algo maior, de uma noite que não seria esquecida. Os antigos aliados de Gustavo se afastaram discretamente, mudando de lugar em busca de anonimato. Uma gerente do administrativo chorou baixinho. Um funcionário mais velho sorriu e, orgulhoso, levantou a mão para a protagonista. No auge do aplauso, Gustavo tentou se manter inabalável, mas o suor visível na testa e a garganta tensa denunciavam o colapso interno do seu império de crueldade. Ele agarrou papéis para buscar segurança, mas ninguém mais lhe dava atenção. Tentou sair discretamente do palco, mas a CEO o deteve com um simples gesto de mão, exigindo que ele ficasse para ouvir toda a verdade. A banda musical do evento, percebendo que o clima era outro, improvisou um acorde suave que completou a catarse, preenchendo com emoção o vazio deixado pelas humilhações. O salão se uniu em uma explosão orgulhosa de palmas, gritos e palavras de admiração. Uma plateia inteira, antes cúmplice silenciosa do jogo perverso, virou palco para a coragem e para a arte, e, por fim, para a justiça. Sofia Bittencourt, CEO, subiu ao palco, impondo respeito com sua presença. Encarou Gustavo sem hesitar, voz firme diante da multidão. Isso não é o que nossa empresa representa. Não toleramos abuso nem humilhação. Ela apontou para Gustavo. Você está demitido, com efeito imediato. Gustavo gaguejou. Tentou recorrer à papelada, ao advogado, ao protocolo. Não é justo, nem razoável. A CEO cruzou os braços e continuou. Humilhar funcionários jamais foi nossa política corporativa. Se restam dúvidas, os depoimentos e as provas estão aí. Cada pessoa aqui viu e ouviu. O RH, consultando registros no notebook, confirmou. Não há infração de Alice. O que houve foi iniciativa e coragem. Gustavo recuou, agarrando-se agora a qualquer migalha de dignidade. Isso está fora do contexto,
Mas ninguém mais ouvia. A plateia gritou, aplaudiu, assobiou. O evento se dissolveu em emoção coletiva. Sofia se voltou para Alice, voz mais suave. Obrigada por nos lembrar do verdadeiro significado de talento e respeito. Esta empresa precisa de pessoas como você para inspirar. No gesto final, ela entregou a Alice um convite, propondo que ela fosse a responsável por criar ações culturais e artísticas dali em diante. Ao fundo, Gustavo era escoltado pelos seguranças, cada passo ecoando como um epitáfio para sua carreira. Os bajuladores, agora sem líder, simplesmente desapareceram nas sombras, mudos, sem palmas nem despedidas. Alice olhou para o salão, ainda processando tudo. O maestro Elísio a abraçou. O crítico Olávio repetiu: "Você nasceu para isso." Laura correu para o palco, feliz, dizendo: "Obrigada por não desistir, Alice." O salão todo se tornou palco para uma ovação de pé. Aplausos, lágrimas, sorrisos e a certeza de que aquela noite mudaria vidas. Os holofotes, antes ferramenta de opressão, agora ajudavam a iluminar sua verdade. No fim do evento, Alice respirou fundo, não como quem celebra, mas como quem sobreviveu. Saiu do palco sem festa, apenas sentindo, na pausa entre os aplausos e o silêncio, o peso e o valor do que conquistou. Não havia mais dor, havia luz, e ela finalmente podia caminhar em direção ao futuro. O salão já não era o mesmo. Depois do confronto, das provas e da comoção coletiva, Alice caminhou pelos bastidores, sentindo os passos leves. Um peso antigo tinha finalmente caído de seus ombros. O burburinho do público não soava mais ameaçador. Agora era feito de murmúrios de admiração, lágrimas de alívio e felicitações emocionadas. Ao sair pela lateral, foi recebida por Elísio, que segurou firmemente suas mãos e sussurrou: "Você reacendeu a chama em muita gente hoje." Alice não sabia se ria, se chorava ou se apenas respirava pela primeira vez em muitos anos. Seu coração disparava, mas não de medo, e sim de quem havia atravessado a tempestade e ainda estava de pé. Olávio, o crítico, a alcançou com passos firmes e um cartão de visita em punho. "Quero ouvir sua voz num palco de verdade. Promete que vai pensar no assunto." Ela prometeu, sem ousar sonhar mais alto naquele instante. Aceitou o cartão como se fosse um bilhete dourado de uma infância esquecida. Enquanto os convidados deixavam o evento, muitos se aproximavam, alguns em silêncio, outros elogiando abertamente. O gerente, que no início rira, olhou para ela novamente, desta vez curvando a cabeça num pedido mudo de desculpa. Até Sofia, a CEO, foi até Alice. "Precisamos de você e desse olhar que lembra a todos o que é respeito. Quero que considere comandar projetos culturais por aqui. Não é só um convite, é uma reparação." Alice, já sem o avental, sentia nas veias o tremor de um momento decisivo. Sabia que nada daquilo apagava o passado, mas reconstruía o futuro. Ela cruzou o salão vazio, ouvindo ao fundo Elísio e alguns músicos tocarem trechos suaves, improvisados, como uma celebração tranquila após uma longa batalha. Do outro lado da cidade, em um escritório quase silencioso, Gustavo Medeiros juntava seus pertences numa caixa de papelão. Ninguém apareceu para se despedir. Passos ecoavam pelos corredores. A notícia de sua queda já circulava entre os departamentos. Nenhum protesto, nenhuma solidariedade, apenas o som dos objetos sendo empilhados e da porta batendo atrás de si após a última saída. O clima na empresa mudou. Rumores sobre novas políticas e canais de denúncia começaram a circular. O RH, antes distante e formal, organizou treinamentos e rodas de conversa sobre respeito e ética. As reuniões, agora, começavam ou terminavam com frases de incentivo para que todos confiassem na escuta ativa. "Se algo acontecer, nossa ouvidoria está aberta para todos."
Ninguém mais fica sozinho diante do abuso. A rotina da cozinha foi a primeira a sentir a mudança. Funcionários que antes se sentiam invisíveis, agora trocavam gentilezas e distribuíam pequenos elogios. Laura, aquela jovem da plateia, virou ponto de apoio para os novatos que buscavam alguém para ouvir dúvidas ou pedir conselhos. Alice, mesmo com o novo cargo, fazia questão de passar por lá toda semana, sentando-se metade do expediente com o avental antigo, só para provar, a si mesma e aos outros, que os degraus conquistados eram da cozinha ao palco, e nunca o contrário. Certa manhã, dias após o evento, Alice voltou ao instituto. A luz se filtrava pelas janelas altas. O cheiro de cera era o mesmo de sua adolescência. Não havia plateia, mídia, nem nomes importantes naquela sala de audição. Apenas jovens, professores antigos e aquele piano que era mais um amigo do que um instrumento. Dessa vez, Alice cantou não para provar seu valor, mas para se escutar viva. Foi aprovada para um recital que, alguns meses depois, seria aplaudido até pelos críticos mais rígidos. Com o tempo, tornou-se responsável pela criação de projetos culturais dentro da empresa, promovendo saraus, palestras, apresentações conjuntas de funcionários e relatos sobre superação. Laura virou seu braço direito em iniciativas que davam voz a quem antes mal era ouvido nos corredores. A presença de Alice, aliada às novas regras claras contra o assédio, ajudou a transformar a cultura da empresa. O respeito passou a ser cobrado em linguagem, comportamento, treinamentos e exemplos, não só da boca para fora, mas com canais de denúncia e práticas diárias. O medo foi, pouco a pouco, substituído pela colaboração e pelo orgulho coletivo. O verdadeiro teste veio quando Alice, já líder, se deparou com uma nova funcionária prestes a servir um coffee break numa grande reunião. Ela viu o frio do nervosismo no olhar da menina. Em vez de seguir adiante, Alice parou e se inclinou. Você não tem que temer ninguém. Mostre quem você é, sempre. A menina sorriu, insegura, mas sentiu-se parte do lugar. Naquele instante, Alice percebeu. A transformação mais poderosa não era só a que se vivia em cima do palco, mas a que se repetia todos os dias, quando alguém estendia a mão para impedir que a vergonha virasse rotina. Saiu dali caminhando lentamente, querendo guardar cada detalhe do mundo que agora, finalmente, também era seu. E com uma serenidade tranquila disse para si mesma, como um lema: a melhor resposta para a crueldade é lembrar quem eu sou. Naquele dia, não houve corte, nem dor, nem espetáculo. Apenas um pequeno raio de sol entrando pela janela, e o normal, o verdadeiramente normal, sendo, enfim, respeitado. Se esta narrativa tocou seu coração de alguma forma, deixe seu like. É a maneira de me mostrar que estou conseguindo entregar a emoção e a verdade que você procura. Agora, quero saber, me conte nos comentários de qual cidade você está assistindo. Eu faço questão de ler cada mensagem e respondo com carinho a todos que tiram esse tempinho para compartilhar um pouco da sua história comigo. Sua voz aqui realmente faz a diferença. E se você acredita no poder dessas histórias para transformar dias difíceis em inspiração, inscreva-se para não perder os próximos roteiros que estão chegando. O canal está apenas começando e cada nova inscrição me dá força e alegria para continuar elevando o nível, trazendo mais histórias reais e impactantes para você. Conto de verdade com o seu apoio para fazer essa corrente crescer. E olha, não saia ainda. Temos mais 2 histórias emocionantes esperando na tela final. Escolha a que mais te chamará a atenção e eu te encontro lá no próximo vídeo. Vamos juntos!